Velhice e homossexualidade são dois estigmas da nossa sociedade. Se a maturidade pode trazer mais tranquilidade para se reconhecer em seus desejos, também coloca todos, sem distinção de sexo ou gênero, de frente para questões que a idade impõe na saúde e na doença. Quando se chega a essa fase da vida, será que faz diferença se assumir ou não homossexual? O preconceito é maior ou já se redimiu por respeito aos traços da maturidade? É sobre essas e tantas outras questões que a gente conversa hoje com Murilo Peixoto da Mota, sociólogo, Virgínia Almeida, psicóloga aposentada, e Paulo Cogo, psicólogo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Eu queria primeiro trazer uma questão que eu acho que é primordial nesse programa, né? Homossexualidade e envelhecimento. O que trazem esses dois contextos em conjunto? Paulo, eu vou começar com você. Podem trazer conflitos de identidade, né? Se esse indivíduo que chega à velhice não resolveu as questões básicas de identidade. Então, o que acontece? Um homossexual que, ao chegar à velhice, ele já tem uma identidade firme, ele consegue expressar essa identidade com tranquilidade, ele provavelmente também equaciona a questão do avanço da idade com maior tranquilidade. Agora, a maioria das pessoas homossexuais tem problemas de identidade na construção e, consequentemente, na afirmação da identidade. E trazem isso ao longo da vida, né? Então, quando chega na velhice, como essas questões identitárias não estão acomodadas, não estão adequadas, não estão resolvidas, razoavelmente resolvidas, porque bem resolvidas elas nunca ficam para ninguém, né? E isso é um ideal. O próprio envelhecimento também, às vezes, é muito mal resolvido para qualquer gênero, né? Virgínia, como é que você vê essa união desses dois fatores? Olha, na verdade, envelhecer não é fácil para ninguém. Principalmente numa sociedade extremamente hedonista, que valoriza mais a juventude do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que quando a gente começa a envelhecer, a questão da homossexualidade perante a sociedade, ela já não tem, um peso tão grande. Porque, bom, eu no meu caso já tenho a minha sexualidade definida, estou de bem com a vida nesse aspecto, também com as minhas relações familiares, então isso não é um problema. A menopausa é um problema, né? Isso muda tudo. A gente diminui a libido, a gente diminui o vigor, e aí você tem que lidar com esse tipo de coisa. E eu não tenho mais paciência nessa etapa de ficar preocupada com o que os outros estão pensando. Assim, isso é meu particular. Mas conheço pessoas que não se resolveram bem nas questões familiares, originárias, em relação à identidade. E isso passa a ser um problema, porque aí você não tem nem aquele fogo que a juventude dá e que muitas vezes... Aquela coisa inconsequente, né? Inconsequente. Dane-se o mundo, eu vou viver o que eu quero. A gente deixa de ser inconsequente. E Fica muito na razão, né? E a vida é muito... Aí você percebe o quanto a vida é curta e, assim, você querer perder tempo em determinadas coisas. Ao mesmo tempo, a parte sexual diminui bastante. Não é natural para qualquer gênero. Agora, deixa eu trazer o Murilo aqui para essa conversa. Eu ia falar um pouquinho depois do seu livro, mas eu acho que é interessante a gente falar disso agora, né, Murilo? Você escreveu um livro, Ao Sair do Armário, Entrei na Velhice, que é uma questão, né? Faz diferença a pessoa se perceber ou até se assumir homossexual na juventude ou na velhice? Faz muita diferença. Eu acho que aponta justamente para o duplo estigma. Ser gay no espaço social em meio a uma sociedade absolutamente heteronormativa, preconceituosa e homofóbica, e ser velho no espaço gay, justamente numa comunidade que não os acolhe, em meio à questão do hedonismo, da valorização da juventude. Então, é uma velhice diferenciada, de muitos enfrentamentos. Uma geração que teve que enfrentar, por exemplo, a AIDS como sentença de morte, uma geração que enfrentou o desbunde do movimento hippie, consequentemente, muita dificuldade para assumir os mecanismos de prevenção do uso do preservativo.
É uma geração, por exemplo, que viveu o auge da ditadura militar. E é uma geração que enfrentou, por exemplo, a homossexualidade como doença. Pouco se fala disso. O quanto é recente essa perspectiva da abertura de olhar o indivíduo como um indivíduo diverso. Essa geração é que se mobilizou para que haja um debate da diversidade sexual. Então, e que agora não tem como adiar mais, ele é muito presente. Mas essa geração não aproveitará tanto. A geração que vem agora está aproveitando toda essa mudança causada por essa geração que chegou à velhice. Mas ela não aproveitará tanto. Ela não tem a liberdade interna, eu não vejo, pelo menos, a liberdade interna para aproveitar plenamente isso. Eu sou um cidadão de primeira categoria e eu lutei por isso, eu posso. Os outros aproveitarão melhor. Mas olha é o que a gente está vendo. O que eu vejo na experiência clínica com o homossexual de uma idade já mais avançada é que quando ele assume a identidade dele, a identidade homossexual dele com uma tranquilidade maior, ele sente como consequência a necessidade de afirmar essa identidade publicamente. Ele acaba se tornando uma espécie de ativista e ele acaba se tornando uma referência para os outros homossexuais. Então, a própria questão da identidade acaba sendo desconstruída. Então, isso é tudo muito paradoxal, porque eu estava escutando vocês falarem e na psicologia é tudo muito plural, porque o comportamento humano é plural. E há que se falar em homossexualidades. Então, mesmo na idade, na velhice, digamos assim, porque a própria expressão velhice ou idoso, ela não é uma expressão pacífica dentro da psicologia. Existe uma discussão enorme sobre qual é a expressão mais adequada e não se chega a um consenso e provavelmente não vai chegar a um consenso. E isso já é um indicador de que essa palavra, essa expressão, ela é insuficiente. Porque provavelmente, na medida em que a velhice ela for desconstruída, ela vai desaparecer. Tu vai ter um adulto que sabe quem ele é e que vivencia a sua vida, incluindo a sua sexualidade, a sua orientação de uma maneira plena. Então, o que acontece? Se, por um lado, as gerações mais jovens elas estão ganhando os benefícios das conquistas das gerações anteriores, isso é natural. Por outro lado, também as pessoas de mais idade, que são homossexuais e que assumem essa identidade, elas acabam se tornando referência e valorizada nos meios homossexuais. Então, isso também está acontecendo. Que bom, né? Isso é uma coisa muito boa. Você fala uma coisa interessante, que é a homossexualidade no plural. Porque, na verdade, não existe uma experiência universal sobre essa questão. Ela está crivada sobre a questão da inserção de classe social, a questão étnica, se você é negro, racial, pobre, gordinho, você vai ter outras distinções e preconceitos. 7 bilhões de formas de sexualidade e mais não sei quantas bilhões de encontros, né? E preconceitos, dificuldades, nas que irão surgir. Sim. Né? E essa geração Y aí vai trazer muito isso, né? Porque eles não estão muito preocupados em se descobrir se somos isso ou aquilo. Nós somos e vamos experimentar tudo, né? Então, temos uma tendência de falar das camadas médias, que é a nossa inserção. Eu, por exemplo, pesquisei 15 homens de camadas médias, moradores do Rio de Janeiro, e percebi o quanto que essa experiência de vivenciar a psicanálise como terapia fez com que eles também enfrentassem melhor esse duplo preconceito, essa não aceitação no espaço social. Porque esses homens, aí que eu digo, o título do meu livro é uma frase de um dos indivíduos, o quanto que ele lutou para sair do armário. Aí chega na velhice, muitos voltam para o armário por não aceitar, não haver uma sociabilidade adequada. Então, olha só, eu vou precisar fazer um intervalo, porque essa sua deixa eu acho maravilhosa para a gente seguir no último bloco do programa, depois de assistir rapidamente uma vivência diferente também, quer dizer, de uma dessas 7 bilhões de possibilidades, uma vivência específica. Então, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai ouvir a experiência do Roberto Iglesias. É uma pausa rapidinha, não sai daí. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre homossexualidade na maturidade. E agora a gente vai ouvir a experiência do Roberto Iglesias. Roberto, me conta como foi a tua juventude em relação à tua sexualidade.
Olha, foi inicialmente tranquila, mas ao mesmo tempo extremamente turbulenta, porque eu sou do norte, eu sou de Belém, e uma família tradicional, um único filho homem, porque eu fui muito pressionado sempre, né? Então, eu demorei muito tempo para realmente assumir o meu papel. Eu precisei casar, né? Eu casei, tenho um filho, né? E só depois, 6 anos depois de casado, é que eu realmente assumi a minha sexualidade. Como é envelhecer sendo gay? Essa parte de envelhecer é difícil para todo mundo, né? Se você não tiver quem cuide de você numa determinada época, é difícil para o não gay também, né? E o gay, obviamente, se ele não tem uma família, se ele não construiu uma família, se ele não tem um filho, enfim, quem cuide dele mais adiante, com certeza é mais difícil. Roberto, recentemente teve uma novela que abordou a questão da homossexualidade, né, no caso feminina, entre 2 mulheres idosas. Filmes também, alguns filmes falam a respeito disso. In the presence of these witnesses, with the purpose of uniting in matrimony, George Esteban Gareya, Benjamin Arthur Hull. And for everybody who's here, I'd like to ask you to try to stop thinking about your jobs, your marriage, your schoolwork, what you have to do tomorrow, what you forgot to do today. And let us focus all of our energies and all of our love on these 2 men here, George and Ben. Como você acha que a sociedade se comporta em relação a esse tema? Olha, eu acho que duplamente preconceituoso, né? É uma história que existe 2 tipos de preconceito. Um de ser gay e o outro de ser velho, né? Porque ser gay, você já sofre um preconceito muito grande. Ser velho, idem. Os 2 juntos, nossa. A gente ouve casos de alguns gays que até voltam atrás, né, na sua condição homossexual por meio da solidão, para que a família possa acolher, né, porque antes tinha um preconceito para ele ser gay. Você já ouviu casos desse tipo? Já ouviu falar sobre isso? Lógico, vários. Inclusive, alguns resolveram casar com amigas, tá? Para que na sua morte elas pudessem ser beneficiadas, mas em contrapartida elas cuidavam deles enquanto vivos, né? Porque não tinham ninguém, não tinham um companheiro, então a coisa ficava como uma negociação. Roberto, inclusive você tem um relacionamento já de 6 anos com um rapaz mais novo que você, né? Quanto tempo de diferença de idade? São 31 anos de diferença. Aliás, praticamente todos os meus relacionamentos anteriores foram bem mais jovens do que eu. Tudo bem, Wellington? Obrigado por você ter vindo, tá? Vamos sentar aqui um pouquinho? Vocês têm 30 anos de diferença, né, de idade. Sofrem preconceito por conta disso? Existe sim. Nós não sofremos por isso, tá? Mas que existe, existe. Já passaram por alguma situação ou comentário que vocês ouviram que foi chato, constrangedor? Vocês lembram disso? Que seja chato, não diria, mas de comentar que eu vim por interesse, porque eu sou do Ceará e tá com uma pessoa mais velha, então é por interesse para poder ter alguma vantagem. Isso já sim, teve vários comentários. A gente costuma brincar que eu sou velho de casa, que eu não gosto de tumulto, de barulho, eu sou mais de ficar em casa, assistir um filme. Ele não, ele mais de sair. Sai mais por causa dele, senão eu ficaria em casa. Você pensa na tua velhice? Olha, nunca parei para pensar nisso não. Quando eu era jovem eu falava que queria viver até os 40. Agora que eu tô chegando aos 30, não quero mais não. Quero viver um pouquinho mais, mas assim, não paro para fazer planos, daqui a 30, 40 anos. Eu sou de viver o hoje, o agora. O jovem, eles estão no momento deles, né? E esquecem que nós também estamos no nosso momento junto com eles. Eles não estão sozinhos, eles não vieram sozinhos,
Eles vieram de alguém, de um passado aí nessa história. Eu pertenço ao início de uma luta, aliás, nem fui início, né? Outros e outros tantos iniciaram isso. E o teu ciclo de amizade é composto por quem? Olha, não tem assim uma faixa etária definida, né? Tem pessoas mais jovens, acredito que, a grosso modo, são mais jovens. Tem um local específico que você se reúne com seus amigos aqui no Rio? Eu frequento um único lugar gay, é uma associação, chama-se Turmoquei. A Turmoquei é um lugar onde se faz amigos, onde não só gays frequentam, como mães dos gays, tias, enfim, todos os parentes se reúnem lá. Você faz novos amigos, além de ver um show maravilhoso, um dos melhores shows de transformistas do Rio de Janeiro ainda se encontra na Turmoquei. Mas esse local, ele é frequentado pela maioria de gays idosos? Não. Antigamente existia esse estigma, né? essa coisa de ser um lugar de gays velhos. Hoje em dia não, a garotada está toda lá e eles aprendem muito conosco da mesma forma como nós aprendemos com eles, né? Existe uma troca muito grande, né, de experiências. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre homossexualidade na maturidade com Murilo Peixoto da Mota, sociólogo, Virgínia Almeida, psicóloga aposentada, e Paulo Cogo, psicólogo. Gente, a gente aqui durante o intervalo, vários assuntos foram sendo citados, né? Porque é uma pauta realmente rica, né? Em vivência, em possibilidades, enfim. Uma das questões que eu acho que ficou interessante se trazer, que eu acho importante, é a questão da mudança que se tem para essa geração com a união estável ou homoafetiva, a possibilidade de adoção. A Virgínia adotou uma criança há pouco tempo, né, Virgínia? Não, há 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então, mas mesmo assim é recente, a história é recente, sim. né? Qual é a importância de se ter essas conquistas que estão acontecendo através do judiciário, enfim, a sociedade avançando, pelo menos para os direitos serem garantidos? Bom, para mim foi fundamental. A gente tinha o planejamento de adotar e nos preparamos, nos estruturamos para ter uma criança e ficamos na luta para conseguir a habilitação. Na mudança do Supremo, quando eles criaram a jurisprudência, aquilo abriu um caminho maravilhoso, que veio justamente com o Judicial do Sul, que foi, né, o Judiciário do Sul, que foi mudando tudo. E nós somos o primeiro casal homoafetivo que fez a adoção conjunta no Rio de Janeiro. Mas eu acho também interessante trazer quer dizer, isso é belo porque você está constituindo uma família, vamos dizer assim, se considerar que filho... Mas antes disso, nós nos preparamos também, assim, fizemos o pacto de união estável e entramos numa luta. Porque à medida em que a gente pensou em ter filho, a gente vai ter que não ser tão reservado assim. A gente vai ter que ir à luta com todo esse povo. Tem que ser ativista para se ser... Tem que Não, ser. mas você acaba virando. Do ponto de vista clínico tem, porque a palavra ativismo ela está muito impregnada de um sentido ideológico, político, digamos assim, apesar político partidário, digamos assim. Mas o que é ativismo? É tu lutar por uma causa. E uma pessoa que ela constrói essa identidade, ela começa a descobrir, a desconfiar quem ela é, ela começa a lutar para afirmar quem ela é. E ela começa a lutar pelos seus direitos. A psicologia afirmativa, A psicologia né? afirmativa trabalha com esse empoderamento do sujeito. Então é inevitável, tu vai te dando conta que se tu não der a cara para bater, se tu não for dizer quem tu é, abrir uns terrenos assim, reivindicar o teu espaço avançar, né? social, político, teus direitos, é pior. Não se volta para trás. Inclusive, conversando no intervalo, o quanto que nós entramos no século XXI numa guinada histórica da tolerância e da busca por diversidade. Isso não se faz sem luta política, sem luta por cidadania, que é diária, a luta pela diferença.
Nós somos iguais perante a lei, mas diferentes em relação às nossas subjetividades. Então, as mulheres, ou a questão da adoção, as novas famílias, a questão das experiências LGBTs, o marco que vem desde da revolta de Stonewall no bar de Nova York, as paradas gays, como uma possibilidade de dar visibilidade. Nós estávamos comentando, você vê um casal gay de mão dada no metrô, isso aí espelha o quanto que a sociedade está mudando. E mudando para a mulher, melhor. Local, né? Agora, é isso, uma sociedade urbana. Isso varia muito. Mesmo sociedade esse urbana. tipo de expressão do comportamento, da afetividade, ainda é perigosa, aí, é arriscada, mesmo em centros urbanos cosmopolitas como o Rio de Janeiro. É interessante então, imagina no resto do Brasil, né? É interessante a fala de quanto que essa geração, que hoje tem 60 anos, teve que casar com mulheres, terem filhos para encobrir a homossexualidade. O quanto que muitos homossexuais migram para outras cidades para assumir suas experiências As mulheres também homossexuais. Isso ainda isso ocorre ainda. É diferente ser mulher ou ser homem, velho e homossexual? Ah, sim. Nós temos a diferença de gênero. As mulheres também casaram, né? Foram formar suas famílias. Eu conheço muitos casos de mulheres já na fase madura que se separam dos seus maridos e começam a ter uma discreta relação homossexual. E, finalmente, começam a aquietar os seus corações. Só que perdendo aquele fogo da juventude, aquela coisa toda. Fica sempre uma relação mais madura. Eu acho que a mulher, ela é uma impressão que eu tenho. Ela encara melhor a velhice. Porque, assim, a transformação que a menopausa nos dá é um baque tão grande que a gente é obrigado a aceitar de outra forma. E, normalmente, as mulheres, quando elas estabelecem lá as suas relações afetivas, elas são, imediatamente, elas são mais... Mulher quer casar no dia seguinte, né? Ela quer casar no dia seguinte. Então, quando casa, fica mais sossegada. E a solidão também é talvez mais rara, então, entre as mulheres, né? Sabe o que eu gostaria de colocar sobre a solidão e sobre a questão de gênero? Em primeiro lugar, acho que desmistificar o clichê da ideia do gay velho abandonado na beira da estrada, sem ninguém. Isso não existe, né? Eu acho que a solidão na velhice está colocada para o indivíduo moderno. Os heterossexuais estão absolutamente abandonados. É como que todo indivíduo luta a vida toda para ser independente financeiramente e autônomo. É justamente o que se perde na velhice. E aonde está um aparato de cuidados? Agora, uma questão está colocada. A homossexualidade expulsa o gay da família. Então, onde está a família? Passa a ser a família da adoção dos amigos. Aliás, a família é um suporte fundamental, mas passa a ser os amigos. Para também se entender como um indivíduo, né, nessa fase da vida. E, geralmente, a família realmente dá as costas, muitas vezes. No processo de construção da identidade homossexual ou qualquer uma outra orientação, o indivíduo ele vai perceber que é importante ele construir relações. Então, o que ele considera família é muito variável, também é muito plural, mas existe essa construção. Ele vai se relacionar com alguém, ao menos com uma pessoa que ele ama, que ele gosta, que ele confia, que ele é um parceiro, E essa pessoa vai ser importante, porque essa pessoa vai ser, ao menos, a família dele ou dela. E que seja mútuo, né, gente? Não, a própria noção de família é plural, entende? Mas é importante ter essa rede de apoio, que começa, ao menos, com aquela pessoa que a pessoa convive diariamente. A gente conhece grupos que, ao longo da vida, não estabeleceram relacionamentos duradouros, mas eles têm laços de amizade. São grupos, não são 3, 4 pessoas, não são 10. E eles representam a família. É impressionante a união deles, como se ajudam, e os sobrinhos deles dão o suporte. É muito interessante. Infelizmente, eu tenho que terminar o programa, mas eu até acho interessante a gente terminar com essa... Acho que é uma proposta, né? Primeiro, de se aceitar a diversidade, aceitar que é um prêmio chegar à maturidade, envelhecer com saúde, né? É um privilégio.
e respeitar e amar o próximo, porque isso não tem que ter gênero, isso tem que ser plural, né? Enfim. Nem gênero, nem idade. Exatamente. Respeitar Gente, o próximo, nem gênero, nem idade. muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no Eu que estúdio. agradeço. Foi um prazer receber vocês. E obrigada a você por acompanhar a gente aqui pelo canal Saúde, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Divide com a gente uma vivência sua. É só entrar em contato pela nossa página, ligar gratuitamente ou enviar um e-mail. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!